Alzheimer, Setembro Lilás, sinais de alerta, conscientização. Sinais de alerta para o Alzheimer foi a iniciativa sugerida a partir de pedido em vídeo anterior. Então é hora de agir. Vamos junto? O mês de setembro é conhecido como Setembro Lilás, relembrando o Dia Mundial do Alzheimer, no caso comemorando o dia 21 de setembro de 2025, data instituída pela Associação Internacional do Alzheimer para conscientizar sobre a doença, seus sintomas, tratamentos e apoio a familiares, sendo também o Dia Nacional de Conscientização sobre a doença de Alzheimer e demências, chamando a atenção para a necessidade de mais informações, apoio e investigações sobre o Alzheimer. Principais sinais de alerta do Alzheimer incluem perda de memórias de eventos recentes, que afetam o dia a dia. Exemplo é quando acontece de esquecer informações recentes ou acontecimentos importantes. Dificuldades em realizar tarefas familiares, desorientação no tempo e no espaço, dificuldades de linguagem e com humor e personalidade, confusão e ansiedade. De acordo com a Associação Alzheimer Portugal, se esses sinais persistirem e impactarem a rotina, é crucial procurar um médico para uma avaliação e diagnóstico. Assim, precocemente o tratamento pode melhorar a qualidade de vida. E você sabe o porquê no mês de setembro se fala mais dos sinais de alerta para o Alzheimer? Sim, porque é uma condição degenerativa que inclui perda de memória de eventos recentes, de linguagem, desorientação no tempo e no espaço, mudanças de humor e dificuldade de raciocínio crítico, de realizar tarefas cotidianas, repetições de perguntas e histórias, mudanças de se comunicar. No Brasil, a Lei nº 11.736 de 2008 instituiu o dia 21 de setembro como o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. A data chama a atenção pelo aumento do número de casos em população que está envelhecendo. E quando se fala do Setembro Lilás, se fala na doença de Alzheimer que afeta a memória e outras funções cerebrais, e cuja campanha incentiva a busca por informações e diagnósticos precoces para preservar a qualidade da vida das pessoas. O que é a doença de Alzheimer? Pois bem, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, causa a demência impactando a memória e o raciocínio, entre outras funções cerebrais. São incuráveis, caracterizadas pela morte dos neurônios, que são células essenciais do sistema nervoso. E sobre a morte dos neurônios, depois de você ver este vídeo, veja este outro como tema que está no link da descrição. Mas por que conscientizar? Gente, olha que interessante. Se a pessoa com a doença de Alzheimer tiver diagnóstico precoce, a sua jornada vai se transformar, fazendo com que se realize o tratamento, a reabilitação e os cuidados que ajudam a preservar a sua autonomia. A pessoa se sente mais confiante, tanto que passa a realizar um diálogo aberto sobre a doença para buscar ajuda médica. Você está gostando deste vídeo? Então curta, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações. Sim, claro, não esqueça de compartilhar. A Federação Internacional Sem Fins Lucrativos, que reúne mais de 100 associações de Alzheimer e demência no mundo, escolheu a frase: conheça a demência, conheça a doença de Alzheimer. Assim tornou-se tema para as ações com foco especial no apoio pós-diagnóstico. E nisso, como a doença de Alzheimer se caracteriza, descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, a doença de Alzheimer é realmente neurodegenerativa, como citei antes. Eu tenho sobre isso um vídeo com o nome Por que uma pessoa fica com Alzheimer? O que ela sente? Veja o que diz Alois Alzheimer. Link na descrição. Os principais sintomas
são a falta de coerência na fala e a perda da memória recente. O paciente se lembra de fatos de muitos anos atrás, mas não sabe mais o que fez o dia de hoje. A doença de Alzheimer está associada à idade avançada, porém pode surgir de forma prematura, especialmente em pessoas com casos semelhantes na família. A doença é a principal causa da demência e leva o paciente a depender de ajuda dos demais, isso principalmente na hora de ir para o banho e de voltar do banho para a troca de roupa, alimentar, entre outras tarefas. Embora o quadro seja incurável, é possível fazer um tratamento terapêutico e medicamentoso para retardar os efeitos mais graves, principalmente quando a detecção ocorre ainda no estágio inicial. No caso do meu pai, o estágio inicial foi muito importante. Veja o vídeo Primeiro Estágio, link na descrição. É importante os cuidadores acompanhar com atenção os diferentes estágios da doença. Quem tem familiares idosos com casos de Alzheimer na família deve ficar muito atento. Quem tem familiares idosos com casos de Alzheimer na família deve ficar atento quanto a problemas de linguagem e esquecimento, mas também quanto aos fatos recentes. Já quando se refere ao Alzheimer, confusão mental e a perda da memória geralmente são atribuídas à idade avançada. Mas é importante lembrar que na velhice saudável, o normal é a pessoa se esquecer de fatos triviais, mas continuar com aqueles que são marcantes na memória. Como disse antes, o paciente se lembra de acontecimentos banais de sua infância e também de sua juventude, mas se esquece de episódios importantes do último ano. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, inscreva no canal. Toque no sininho das notificações. Sim, não esqueça de compartilhar. Sobre a doença de Alzheimer, atualmente estima-se que mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com demência. O número de pessoas afetadas deve aumentar para 139 milhões até 2050. E tem mais. Segundo o relatório mundial de Alzheimer, o Brasil estará entre os mais afetados pela doença, pois há maior incidência de casos em países populosos, na média e baixa renda. Além do Brasil, Índia, China, Nigéria e México devem apresentar os maiores números de casos. Esses países possuem outras características em comum: o aumento do número de pessoas idosas, que contribuem para agravar o quadro de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e diabetes. Alguns fatores de risco podem ser modificados e outros não. Redução da pressão arterial, por exemplo, diminui o risco de acidente vascular cerebral, mas a idade ou histórico familiar não podem ser alterados. Sobre fatores modificáveis, embora não seja possível alterar genes, mudanças podem ser feitas e que ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento da doença. E agora, veja 10 sinais de alerta para Alzheimer. Problemas de memória que afetam as atividades e o trabalho. B. Dificuldades para realizar tarefas habituais. C. Dificuldades para se comunicar. D. Desorientações no tempo e no espaço. E. Diminuições de capacidade de juízo e de crítica. F. Dificuldade de raciocínio. D. Colocação de objetos no lugar errado, muito seguidamente. H. Alterações frequentes de humor e do comportamento. I. Mudanças na personalidade. J. Perda de iniciativa para fazer coisas. Mesmo não havendo ainda cura para a doença de Alzheimer, já existem opções de tratamento. Medicamentos, um exemplo disso nas farmácias do SUS. Reabilitação cognitiva, terapia ocupacional, controle de pressão alta, diabetes e colesterol. Além da atividade física regular, que pode ajudar a manter a qualidade de vida por mais tempo. E sobre a prevenção, veja que interessante. 1. Ter uma vida ativa e com objetivos. 2. Praticar atividade física regular por pelo menos 150 minutos por semana. 3. Controlar os fatores de risco cardiovascular
como hipertensão e diabetes. 4. Procurar estudar e adquirir conhecimento. 5. Trabalhar sua capacidade de concentração. 6. Dormir bem. E tem mais. Para explicar como a doença afeta o cérebro, Alzheimer Association Brasil disponibiliza em sua página a apresentação Dentro do Cérebro, uma viagem interativa. E como se explica a prevenção primária do Alzheimer? A atividade física regular é uma das melhores maneiras de reduzir o risco de demência. B. Praticar exercício é bom para o seu coração, para o seu bem-estar mental. C. Inclusive para alguém com deficiência auditiva. D. Pessoas com perda auditiva têm risco maior da demência. E não deixe de fazer seus comentários no box dos comentários deste vídeo. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e eu trouxe para você importantes informações no dia de hoje, neste vídeo, Alzheimer, Setembro Lilás, sinais de alerta, conscientização. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Quero ver de novo você por aqui.